Aleluia. Vamos ficar de pé, meus queridos. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo de número 103. Você chega no 100, aí você passa o 101, você pula o 102, aí você chega no 103. Todos encontraram? Amém. O salmista escrevendo, ele disse: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueças de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas doenças. Meus irmãos, o maior de todas as doenças que nós um dia tivemos e ainda temos é o pecado. Mas nós sabemos que Cristo, naquela cruz do Calvário, carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, e a maior delas foi o nosso pecado. Por isso estamos aqui hoje para bendizer ao Senhor, porque nós não nos esquecemos de nenhuma das suas bênçãos, e porque Ele nos perdoou, e porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui para celebrar aquele que é único e que é incomparável, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E você pode dar uma belíssima salva de palmas para Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um culto, pelo privilégio de estarmos em Tua casa, Pai. Te agradecemos e que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite como um sacrifício vivo e agradável, em nome de Jesus. Amém. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém. Louvar
motivos nós temos de sobra para louvar ao Senhor. Se até os animais do campo, se as aves do céu louvam ao Senhor. E porque a palavra de Deus nos diz que todo ser que vive louve o nome do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, para louvar e bendizer o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Sempre exaltado.
Obrigado por tu derramaste o teu amor sobre nós e deste-nos o teu santo Filho por nós, enquanto ainda éramos teus inimigos, Senhor. Obrigado, Deus. Não éramos merecedores, mas é pela tua infinita misericórdia, é pela tua graça que fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Envia-me a mim, Senhor. Meus irmãos, Isaías sabia da condição de pecador. Isaías sabia que ele era um pecador que habitava em meio a um povo pecador. Mas ele disse: usa-me, Senhor. Usa-me como teu instrumento. Usa como um canal para que a tua palavra seja anunciada. E esse deve ser o nosso desejo, meus irmãos. Que nós possamos dizer a Deus: Senhor, usa-me com todas as minhas limitações, Senhor, mas ainda assim eu estou em tuas mãos, para que o Senhor quiser, para na hora que o Senhor determinar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, antes do momento de ofertório, eu queria fazer alguns pequenos pedidos aos irmãos nessa noite. E preste atenção, são pedidos muito, mas muito importantes. O primeiro deles, meus queridos, certamente vocês viram no grupo da igreja que a nossa irmã Rosa, ela está necessitando de fraldas geriátricas. Olha, nós compramos, foi ontem, faz ano? Nós compramos um pacotinho de fralda geriátrica ontem. Olha, se cada pessoa puder comprar um pacote de fralda, para um pacote de fraldas, para a gente não faz diferença. Agora, imagine, meus irmãos, ô Patrícia, são mais ou menos quantas fraldas por dia? Tem ideia? É mais de um pacote por dia, meus irmãos. Olha, vamos nos comprometer. Olha, vai chegar agora, começo de mês. Quando você for ao supermercado, seja generoso, porque eu sei que o povo de Deus é generoso. Amém, meus irmãos? Amém. Então, um pacote de fraldas, eu tenho certeza que não vai estourar o orçamento de ninguém. Então, um pacotinho de fralda para a gente não faz diferença. Eu espero que não faça diferença.
Mas para quem está precisando e usa mais de um pacote por dia, meus irmãos, se torna muito pesado. Se torna muito pesado. Então, está começando o mês agora. Todo mundo vai receber seu pagamento, seu salário, sua pensão, sua aposentadoria. Um pacotinho de fraldas geriátricas, tamanho G, né, cabeça? Tamanho G, gente. Então, se você puder, assim que você puder, traga aqui para a igreja. Amém, meus irmãos? Eu tenho um segundo pedido nessa noite também. Tem um rapaz que trabalha com o nosso irmão Davidson. E ele sofreu um acidente de trabalho, Rosinaldo. Ele estava em cima da escada. E por algum motivo, ele caiu de cima da escada. E sofreu uma fratura no fêmur. Por causa disso, ele também não está conseguindo trabalhar. Consequentemente, o chefe de família, Mário, que não consegue trabalhar, o que acontece em casa? Começa a faltar as coisas. Então, meus irmãos, temos uma certa urgência em alimentos. Mais uma vez, eu sei que 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, um pacote de cuscuz, gente, traga para a igreja o quanto antes, porque fome não espera. E quem não consegue trabalhar, não consegue alimentar a sua família. E isso para um homem é difícil demais, meus irmãos. Principalmente quando o homem é o único provedor da casa. Então, mais uma vez, eu conto com a generosidade dos irmãos desta igreja, que tem sido tão abençoada por Deus. Seja generoso e ajude um chefe de família, para que ele possa manter pelo menos o alimento na sua mesa. Porque quando um filho pede comida e não tem, eu sei que para um pai e para uma mãe isso é pior do que faltar para si próprio. Então, meus irmãos, eu conto também com a generosidade dos irmãos com isso. Para que assim que você puder, quando for ao supermercado, lembre-se que tem pessoas que estão precisando mais do que nós. Amém, gente? Amém. Dito isto, meus queridos, vamos ofertar ao Senhor nesse momento, com toda a generosidade e com toda a alegria que você tem em seu coração e que Deus te deu. Irmão Francisco, por favor, você pode entregar os envelopes, por gentileza. Senhor, meu Deus, como teu povo, nós contamos mais do que nunca, Senhor, com o teu sustento e com a tua generosidade, Pai. Que o Senhor abra portas e que o Senhor nos dê o suficiente e necessário, Pai, para nós e para que também nós possamos abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Para que o teu povo seja fiel a ti, Deus. Por isso te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, amém, aleluia. Meus irmãos,
Quem é que está perto de Deison? Olha, não deixe ele se levantar sozinho mais não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Rosinaldo e Marinho e Francisco. É que nosso irmão Deison estava tropeçando essa semana. O degrau passou correndo na frente dele lá, na calçada. Eu tinha que dizer isso. Não tem como passar batido uma coisa dessa. E um degrau correu na frente dele, Ivanete. E aí ele tropeçou lá no degrau. E ele estava com uma bandeja de ovos, Dito. De 15 ovos, só sobrou um inteiro, rapaz. Se fosse eu tinha quebrado o outro, só de raiva. Mas ele deixou o outro lá. Só para não perder de tudo. Graças a Deus. Meus irmãos, eu falei com o nosso querido irmão Alberto ontem. Ele já está lá em Mogeiro, lá na cidade que ele está trabalhando. Um dia bem cansativo, mas ele disse que está bem. Graças a Deus. E hoje a nossa irmã Lena não está aqui, porque hoje é aniversário do filho deles, de Alberto Júnior. Então, nós nessa noite desejamos a Alberto Júnior que Deus o abençoe rica e abundantemente, e que Deus ainda continue dando muitos e muitos e muitos anos de vida para ele, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo cubra esse jovem de bênçãos, cubra a vida dele de bênçãos, de livramentos, de sabedoria e do amor e da misericórdia de Deus. Acredito, meus irmãos, sábado teremos reunião dos Danieles e reunião também das mulheres. Então, sábado, 7 horas da noite, programação normal. Não faltem, porque o estudo, tanto para os homens quanto para as mulheres, é muito bom. Quem está participando aqui pode confirmar isso? Amém. Então, meus irmãos, sábado, 7 horas da noite estaremos aqui. Domingo pela manhã, escola dominical normalmente. E à noite, culto a Deus. Louvado seja Deus, programação normal. E antes que eu me esqueça, amanhã é dia 30, né? Vá no grupo da igreja, encha de feliz aniversário também para nosso irmão Alisson, que amanhã é o aniversário dele. Então, vá lá no grupo da igreja, do jeito que foi feito com Carol. Vá lá também, dê os parabéns para ele, deseje muitos anos de vida e que ele vá colocando a mão de molho para ele continuar tocando, para não ficar criando calo na mão, porque ele tocando o instrumento aqui, coloca a mão de molho, meu irmão. E que Deus te abençoe e te dê ainda muitos e muitos anos de vida e continue servindo ao seu Deus com toda essa alegria que você tem. Já saiu até sangue de tanto tocar. Tá vendo aí, ó? Isso é praticamente mão de lutador de judô, um negócio desse. Minhas irmãs e meus irmãos, eu fiz uma pergunta no grupo da igreja. Quem foi que respondeu? Eu respondei. Eu tinha, até ontem à noite, eu tinha acompanhado 2 respostas. Eu não sei se os irmãos estavam com vergonha, eu não sei se era medo de responder, mas diante das respostas que eu ouvi, e a melhor forma de nós respondermos a estas perguntas é indo diretamente na fonte. E meus irmãos, qual é o livro da Bíblia que começa explicando a origem de todas as coisas? Então abra o livro de Gênesis, no capítulo 2. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2. Nosso irmão Deison, do 18 até o 25. Todos encontraram, meus irmãos? Olha, vou dar uma dica preciosa. É o primeiro livro da Bíblia. Mais claro do que isso, só há. Gênesis 2, 18 a 25. Por favor, Deison. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu,
o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. E que sejamos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. A pergunta que eu fiz, ela foi providencial, meus irmãos, porque as nossas quintas-feiras agora, depois de concluirmos a exposição da carta aos Tessalonicenses, será focado agora na família. Por isso que eu fiz a pergunta a vocês. Agora, homens e mulheres são iguais? A pergunta é tão óbvia que eu sei que eu nem deveria perguntar. Mas para que nós tenhamos uma clara percepção, meus irmãos, qual o estilo de filme preferido dos homens? Homens de plantão aqui. Qual o tipo de filme preferido? Ação, aventura, guerra. Eu nem sei. Que vem. Dino? O que não der sono é bom, pastor. Não, peraí. Capela. É de ação mesmo. Filme de ação. Vamos lá, Rosinaldo. Olha, Guerra. guerra, bala, pompa. Hoje eu gosto de assistir Pica-Pau. Marinho. Ação, comédia. Nicolau, a Xeres Nicolau, todo mundo aí cria. Eita, fila. Legal, legal. Deison. Eu gosto de aventura, de ação, de guerra, de luta. Francisco. Romance. É romântico. Rapaz, Francisco é eclético. Agora, olha, o que foi que predominou aqui? Ação, aventura. Se eu fosse resumir em 3 palavras: tiro, porrada e bomba. Agora, quer ver como homens e mulheres são parecidos? Irmãs, qual o estilo de filme preferido? Deixa eu ver, Cícera. Tá vendo? Tem gosto para tudo, tá vendo? Vamos lá, Patrícia. Drama. Lusa. Suspense romântico. Romântico. Ivonete. Policial e drama. Mas as mulheres daqui da igreja são diferenciadas. Carol. Drama. Quem mais? Irmã Dorinha. Não gosta, de jeito nenhum. Pronto. Irmã Dorinha é radical. O negócio dela é cuscuz com O negócio dela é cuscuz e camarão. É porque vocês não sabem, mas ela só gosta de louvor. Irmã Adelaide. Gosta de filme também? Gosto de filme simples, assim, pra meia boca. Sim, romance, né? Deixa eu ver, Mari. Mari está lá em cima, né? Elisângela também está lá em cima. Eu pensava que aqui fosse predominar nas mulheres comédia romântica. A vi que eu errei feio aqui. Já passou dessa fase. Ah, É. tá certo, tá certo. Saia pra Bia, pra Carol. Ah, rapaz, tá certo. O negócio das irmãs é mais radical, é igual a Elisângela. Agora vamos lá.
de música preferida dos homens? Dino. Ei, pastor. É os folhas. É os folhas. Não, se eu for perguntar para ele, eu sei. Eu estou perguntando de Dino, mas eu sei. Porque Dino gosta de música antiga. É os folhas. É de Roberto Carlos para trás. Roberto. Além do louvor que ele toca na igreja. Quando é nacional, é Roberto mesmo. É, rapaz, aí é grave. Mas. Rapaz, eu vou pular. Todo isso que pode ir. Olha, eu vou pular essa parte de música, porque isso vai dar bronca. Isso vai dar bronca. Isso vai dar bronca. É melhor, pastor. Eu vou pular a música. Agora, quando tem reunião de homens aqui na igreja, o que é que a gente mais encontra aqui na igreja, homens? Na parte de comidas. O que é que o homem mais traz para a reunião dos homens aqui? Café. E bolo. E bolo. Olha, são 3 coisas que todo homem traz para a reunião dos homens. Suco de caquinho. É café, refrigerante e bolo. Agora, quer ver como é igual? Irmãs, quando tem reunião das mulheres aqui, o que é que as irmãs trazem? Bolo, refrigerante, café. Não, mas teve outras. Não. Aqui teve tapioca, teve lasanha, teve fricassê, teve mais aqui. Teve panqueca. Então, eu aprendi uma coisa ao longo dessa caminhada, que homens trazem basicamente bolo e refrigerante. Agora, mulher gosta de trazer pratos bonitos, pratos gostosos, e na grande maioria são pratos salgados. Agora, o que é que o homem mais esquece, irmãs? Em casa. Então, calma, peraí. Rapaz, eu vou dar uma agenda para Maria. Eu vou dar uma agenda de presente a Maria. Irmãs, esses homens, quando chegam em casa, eles são extremamente organizados, não são? Eu sei. Olha, eu preciso defender a classe. Eu sou organizado. Não, eu tenho que defender meu marido também. Então, Ele é. eu sou organizado. Eu não gosto de nada bagunçado. Aonde eu colocar um objeto, pode passar 10 anos, que eu vou bater naquele mesmo lugar. Eu só não encontro mais. Agora, as irmãs são assim também, meus irmãos? Mulher organizada. Nem tô. Eu gosto de sinceridade. Tem que ter verdade aqui. Tem que ter sinceridade. É pior que homem. É verdade. É verdade. Mas é exceção à regra. É verdade. Homens gostam de dormir. Não, eu não vou perguntar de dormir, porque Dino dorme cedo, Marinho dorme cedo. Então, aí vem Davidson e Rosinaldo. Rosinaldo dorme cedo ou tarde, Rosinaldo? 9 horas eu tô vendo. Alisson dorme tarde também. Alisson madrugueiro. Alisson é músico é da noite. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? E a gente podia ir mais longe. Quer ver uma? Creme dental. Homem começa apertando no finalzinho, não é, irmãs? Começa lá de baixo, né? Homem não aperta no meio do creme dental, não é isso? Oi? Eu só aperto no final quando está se acabando. Eu me aperto no finalzinho para ele, aperta no meio. Quando eu chego, tá aquele negócio passado. Tem prova? Tem prova. Mas as irmãs, todas elas apertam no meio do creme dental, não é isso? Não, minha esposa eu sei que é. Eu sou, olha, eu disse a vocês que eu sou o organizado da história. Então, eu não conto nessa história. Eu não conto. Eu sou uma exceção na turma. Homens não esquecem toalha molhada em cima da cama. Graças a Deus.
Deus esquece, Cícero? Francisco, esquece a toalha molhada em cima da cama. Não. Não, não é Francisco. Porque ahora he morado mucho tiempo sozinho en otros países. Yo soy organizado. No pasa de internet. Estamos juntos, Francisco. Eu também já morei só antes de me casar. E eu nunca gostei de nada bagunçado. Toalha estendida, roupa guardada, sapato. Homem não deixa sapato espalhado na casa, de jeito nenhum. Quando chega da igreja, já fica na frente do sofá. Pronto para o próximo culto, aleluia. Eu só vai outro dia. Não, só agora o sofá. Vai deixar passar a semana todinha aí. Ei, irmã Cissa, você é uma vencedora, viu? Nossa, Deixa passar a semana todinha aí. Meu pastor está desenho, não lavando de roupa não. Olha, todas essas perguntas são situações. Irmã Adelaide, seu marido é organizado? Olha, tá vendo aí? Quer ver uma coisa? Homem gosta de luta, mas as mulheres gostam de que tipo de esporte? voleibol. Eu de futebol. Tá vendo? Ainda é mais flamenguista, a irmã de Bonete. Tá vendo? É. Carioca que não é flamenguista, ou sujeito não é, né? Tá certo. Tá certo. Carol é organizada. Tá vendo? Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a partir dessa quinta-feira nós vamos falar sobre família. E não tem como falar de família sem que nós comecemos lá da origem. E toda família começa com o quê, meus irmãos? Casamento. Então, o casamento é ponto de partida para nós conversarmos sobre família. E para que os irmãos tenham uma ideia, eu fiz aquela pergunta de quando começou, de quando Deus instituiu o casamento, porque é fundamental que nós entendamos muito mais sobre família e principalmente sobre casamento. É por isso que eu fiz questão que tivesse todo mundo na igreja, porque esse é um assunto que diz respeito a todos, tanto os que já estão casados quanto os que ainda vão casar. Então, esse assunto está na ordem do dia para todo mundo. Agora, Moisés começa essa passagem lá no versículo 18, dizendo o que, Davidson? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Deus havia criado o mundo. E nesse capítulo 2, meus irmãos, estamos aqui numa explicação mais detalhada do sexto dia, quando Deus cria o homem e cria a mulher. Mas todos nós sabemos que Deus criou primeiro quem? O homem. Mas Deus viu que depois que ele fez o homem, ele disse: e não é bom. E talvez a passagem que melhor, a palavra que mais explique o que Moisés quis dizer, é que é péssimo para o homem, Francisco, que ele esteja só. Por isso Deus disse: eu lhe farei uma ajudadora fiel, ou uma auxiliar idônea, que lhe corresponda. E meus irmãos, para que a igreja fique muito ciente, tem uma palavrinha que eu não gosto de falar, eu não falo, e eu não gosto nem quando eu escuto, que é quando um marido, um homem, chega e chama a sua esposa de companheira. Isso me dá um comichão. E quando a esposa chega e fala: meu companheiro, olha, Dindo, aquele pessoal lá do futebol, eles são o que seu? Amigo, mas são companheiros de futebol, né? Mas esposa e marido, meus irmãos e minhas irmãs, valorize seu marido, valorize sua esposa. Companheiro não, pelo amor de Deus. Companheiro é bom ter.
Sem companheiro e sem companheira. É meu marido ou meu esposo, ou minha mulher e minha esposa. Pelo amor de Deus. Valorize seu cônjuge, em nome de Jesus. Se eu escutar alguém falando meu companheiro, eu vou chegar perto na hora. Amém, gente? Amém. Então Deus fez o homem. Mas ele viu que era péssimo que o homem ficasse só. E Deus teve a brilhante ideia de fazer para ele uma auxiliadora. E meus irmãos, quando Deus resolve fazer uma auxiliadora para o homem, Deus tinha em mente que este mesmo homem, ele fosse viver uma vida com a sua esposa, que tivesse ali intimidade sexual. E meus irmãos, isso não é um termo pejorativo, isso não é um termo pornográfico, isso é bíblico. E dentro do casamento, isso é santo. Portanto, Deus fez a esposa para o seu marido, para que os dois tivessem relações sexuais e ambos tivessem prazer dentro do casamento. É interessante, meus irmãos, que Deus, na sua infinita sabedoria, e estando Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo ali junto com todos os anjos, e Deus disse, eu fico pensando na cabeça de Deus assim, se nós estamos aqui em companhia, por que deixar o homem sozinho? Vamos fazer uma esposa para ele, uma auxiliadora fiel, idônea. Oi? Mas tem uma outra situação, meus irmãos. Neste mesmo versículo 18, quando Moisés fala que Deus fez uma auxiliadora para o homem, e essa palavra auxiliadora dá a ideia de quê? Daquela que ajuda, daquela que está junto. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem para o homem, para que o homem cuidasse do jardim do Éden, para que o homem cultivasse, para que o homem guardasse, para que o homem protegesse o jardim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus fez a mulher a esposa de Adão, Ele tinha em mente que a esposa fosse ser uma auxiliadora, uma ajudadora, para que Adão pudesse cumprir o mandato que Deus havia lhe dado. E ele precisava de uma ajuda. Mas tem uma outra palavrinha aqui, meus irmãos, no que se refere à auxiliadora, que talvez seja um dos termos mais mal incompreendidos, inclusive dentro da igreja. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para que ele tivesse autoridade sobre a sua esposa. E entendam que esse termo tem sido muito mal incompreendido e muitas vezes tem sido distorcido. Vocês lembram que Satanás, ali no papel da serpente, ele fez o que com a mulher? Ele distorceu a verdade de Deus. Ele enganou a mulher, fazendo um jogo de palavras do que Deus havia dito, porque Deus nunca disse, por exemplo, que quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal não morreria. Deus disse que a pessoa que comesse morreria. Mas a serpente disse, não, Eva, fica tranquila, vai morrer não, pode comer à vontade. Resultado, foram expulsos do jardim, porque caíram na mentira de Satanás. E o que o mundo tem feito hoje em dia, meus irmãos, é distorcer a verdade bíblica também. Deus fez a mulher para que fosse auxiliar do seu marido, e ele deveria exercer autoridade sobre a vida da sua esposa. A responsabilidade, Francisco e homens da igreja, que Deus deu ao homem, era que, segundo o mandato cultural que Deus deu, era que o homem protegesse, que o homem amasse, que o homem cuidasse da sua esposa, com autoridade. Com autoridade. Mas sabe o que aconteceu também, meus irmãos? É que inclusive essa intimidade sexual do casal foi corrompida por causa do pecado. E quando o homem e a mulher desobedeceram,
Quem lembra o que foi que aconteceu lá no jardim? Ficaram com vergonha. O relacionamento marinho do casal ficou comprometido por causa do pecado. Efeito da mentira que Satanás havia contado e de que o homem e a mulher engoliram goela abaixo. Mas aí, meus irmãos, a autoridade do homem para cuidar da sua esposa, para proteger a sua esposa, para sustentar a sua esposa, acontece que a autoridade é diferente de autoritarismo. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Tem dúvida disso? Volta para o capítulo 1. O que é que diz aí o versículo 27? Quem lê? Gênesis 1, 27. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea os criou. Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, a autoridade é diferente de autoritarismo. Deus não fez o homem para ser superior ou inferior à mulher. Isso não existe. Isso não existe. Deus fez homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. O que difere homem e mulher, Rosinaldo e Dindo, é que homens e mulheres têm responsabilidades diferentes. Ao homem foi dado a responsabilidade de cuidar de tudo, de resolver tudo. E qual o papel da esposa, minhas irmãs? Auxiliar. Se Deus tivesse criado a mulher primeiro, esse papel de ser um auxiliador seria do homem, mas não foi isso que Deus fez. Deus criou primeiro o homem e cabe à esposa ser auxiliadora, mas toda a responsabilidade, a maior responsabilidade é de quem? Do homem. Portanto, homens, Francisco, Davidson, Rosinaldo, Dindo, Marinho, a responsabilidade de liderar a casa de vocês é sua, ou são suas. A responsabilidade é de vocês. E não coloquem esse fardo em cima dos ombros das suas esposas, porque vocês estão negligenciando uma ordem que foi dada aos homens. Não façam isso não, porque vocês vão estar desrespeitando e desobedecendo à vontade de Deus. Além disso, vocês estão colocando uma carga muito maior do que a esposa de vocês pode e deve suportar. Mas tem uma terceira verdade nesse versículo aí, meus irmãos. Deus fez quantas pessoas aí nesse versículo? Quem? Quem são as pessoas? Homem e mulher. E, meus irmãos, só existe na face da terra dois sexos, masculino e feminino. Não existe um terceiro caminho, não existe um terceiro sexo, não existe uma terceira opção. Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem, e pronto. E acabou-se. Não existe um terceiro caminho. E como é triste quando nós percebemos hoje em dia que estão tentando distorcer a verdade bíblica, dizendo que isso é normal, uma terceira opção, isso é tempos modernos. E aquele que não concorda com isso é chamado de quê? De radical, de retrógrado, de antigo, de quadrado. Pois que sejamos, porque somos obedientes à palavra de Deus. E só existe homem e mulher. Outro caminho não existe. Aí acontece, Ivonete, Luza e Carol, que são cariocas, tem um colégio lá no Rio, se eu não me engano é Pedro II, um colégio bem tradicional lá no Rio, que há um tempo atrás liberou para que os seus alunos usassem qualquer tipo de roupa, Francisco.
Menino podia ir com roupa de menina, menina poderia ir com roupa de menino, e o que é que vocês acham que aconteceu? Desmantelo total. Recentemente eu estava conversando com alguns casais, alguns pais, e teve um deles que me relatou que certo dia, mães, a sua filhinha, a filhinha deles, de menos de 10 anos, não conseguiu segurar. Ela estava prendendo a bexiga para não ter que ir ao banheiro para urinar. E sabe por quê? Porque alguns colégios, alguns estabelecimentos estão permitindo que homens e mulheres utilizem o mesmo banheiro. E essa menina ficou constrangida. E ela não queria passar pela vergonha e o medo de encontrar com um homem dentro do banheiro que supostamente seria feminino. E a menina não conseguiu conter. Ela não conseguiu segurar a urina. E isso acontece não só com crianças, meus irmãos. Isso tem acontecido também com mulheres que têm ficado constrangidas quando elas vão ao banheiro feminino e encontram lá um homem usando aquele banheiro. Lá no trabalho nenhum. Acontece isso, não é, Maria? Infelizmente, meus irmãos, estão querendo empurrar em nossas goelas que a gente engula esse tipo de coisa. Mas nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Outro caminho, isso aí é pecado, meus irmãos. Isso não deve fazer parte do nosso vocabulário. Mas aí observe o que é que diz o versículo 19 deles. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Talvez você esteja pensando, mas por que entrou o animal agora nessa história? Se está falando sobre casamento, sobre homem e mulher, mas é de fundamental importância, meus irmãos, porque lembram a quem foi dada a responsabilidade de tomar conta do jardim? Do homem. E Deus deu a ordem para Adão: meu filho, você vai dar nome aos animais, todos eles. Você vai chamar pavão de pavão. Aliás, o pavão todo bonitão lá, Maria. E Adão olhou para o pavão e disse: rapaz, tu tem cara de pavão. Adão olhou para o leão e disse: tu tem cara de leão. Uma juba grande, está parecendo um leão. E Adão foi dando nome, Rosinaldo, a todos os animais, tanto os animais do campo quanto as aves do céu, um por um. E aí ainda me chega, Cícera, aquele pessoal naturalista, evolucionista, irmã Dorinha, irmã Adelaide, que ainda tem a capacidade de dizer que o homem descende do macaco. Mas se foi o próprio homem que estava dando nome aos animais. Eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que ter mais fé para acreditar que o homem primeiro era uma célula, uma amebinha. Aí essa amebinha ganhou um rabo, virou um girino, perdeu o rabo, virou um sapo, ganhou um rabo de novo, virou um macaco, que perdeu o rabo e virou um homem. Rapaz, tem que ter mais fé para acreditar nisso do que simplesmente acreditar, Francisco, que Deus criou o homem e não esse homem vem evoluindo do macaco. Pare um pouquinho e pense nessa doidiça que um homem começou com essa ideia, Charles Darwin, e começou com essa brincadeira, essa doidiça. E tem gente que acredita nisso ainda. Por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita nisso. Agora, depois de Adão começar a dar nome aos animais, e aqueles que acham que os homens primitivos não tinham nenhuma inteligência, a gente percebe que Adão tem total conhecimento em zoologia e em botânica. Adão conhece tudo de planta e conhece tudo de animais. Aí o que é que ele vai dizer aí no versículo 20, David? Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu
e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Alguém já parou para se perguntar por que é que Deus primeiro mandou Adão dar nome aos bichos e depois foi que ele fez a mulher? Oi? Alguma sugestão? Qual? Será? Será? Não gostava de uma macaca, não. Aí tem que dizer outra coisa. Ia demorar demais para dominar os bichos. Rapaz, eu tenho a ligeira impressão que eu acho que ainda hoje Adão não tinha terminado. Porque quando ele olhasse, Alisson, rapaz, esse cavalo está com cara de zebra. Aí a mulher, mas essa lista da zebra assim, preta e branca, Carol, será que não podia ser vermelha e preta, não ia ficar mais bonita? Porque preto e branco é cor de outro time assim, sem graça. Podia ser preto e vermelho. Ou de repente aquele pavão todo coloridão e a mulher podia dizer para Adão, olha, está muito colorido não. Vamos tirar um pouquinho dessa cor. Vamos dar para a pavoa que não tem tanta cor. Mas na verdade, meus irmãos, quando Deus deu primeiro a ordem a Adão a colocar o nome nos bichos, é para que ele percebesse que todos aqueles animais tinham uma fêmea correspondente. Todo macho tinha uma fêmea correspondente. O único que não tinha era quem? Adão. E Adão percebeu que estava sozinho. Não tinha ninguém que fosse igual a ele. E essa história de que poderia, sei lá, ele dar um abraço, criar um cachorrinho e ficar só com o cachorrinho e pronto, isso não existe. Então Adão percebeu que precisava de um acompanhante. E aquelas pessoas que veem na internet e dizem, não, Adão estava muito bem, Adão estava tranquilo. Isso é piadinha para enganar a gente. Adão se sentiu só. Mas acontece que Deus fez com que ele percebesse, Rosinaldo, que ele estava sozinho, de que havia necessidade que ele tivesse uma ajudadora fiel. E por isso Deus preparou Adão para que ele entendesse que precisava de uma esposa, de uma ajudadora fiel, de alguém que fosse correspondente a ele. E é por isso que Deus preparou talvez o maior dos presentes do homem. Quer ver? Verso 21 desse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Deus deu um sossegadão. Não é sossega-leão não, viu? Deus deu um sossegadão em Adão. E fez com que ele tivesse um sono profundo. E da costela de Adão, ele fez a mulher. O que é que nós entendemos aqui, meus irmãos? É que Deus queria que o homem tivesse uma profunda intimidade e uma profunda relação com aquela mulher que ele estava criando. E eu espero um dia, eu já disse isso aqui no CETEC, mas eu espero um dia, quando tiver o próximo casamento dessa igreja, eu espero repetir a frase que eu vou dizer agora, que vem de um puritano, um homem chamado Matthew Henry. Pronuncia essa, professor? Essa mesmo. Matthew Henry. Ele disse, irmãs, por favor, preste atenção. Esse puritano disse que Deus não fez a mulher da cabeça do homem para que ela ficasse sobre ele, para que ela governasse sobre ele. Mas Deus também não fez a mulher dos pés de Adão para que ele não pisasse sobre ela. Deus fez Eva da costela para que ela ficasse ao seu lado. Deus fez a mulher da costela debaixo do braço de Adão para que ele a protegesse. E principalmente, Deus fez a mulher da costela porque fica perto do coração, para que o homem a ame. Eita glória! Aleluia! Um
dia eu vou dizer isso no casamento ainda. Primeiro que tiver aqui na igreja. Deus teve o cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, de pegar o melhor pedaço de Adão, a costela, porque aquela era aquela parte que Adão protegia com seu braço, mas também era o lado perto do coração para que Adão a amasse. E porque ele a amaria, ele a protegeria, a sustentaria, a guardaria. Esse foi o objetivo. Mas veja aí, na continuação da criação da mulher, veja aí o que é que vai dizer no verso 22 desse. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha aí o começo do casamento. Daquela costela, Patrícia, que Adão e Musa, daquela costela que Deus tirou de Adão, e Deus fez a mulher. E eis aqui o primeiro casamento da história. Se a gente fosse embelezar um pouquinho, Carol, isso aqui, a gente ia dizer que lá na CNV do Jardim do Éden, a igreja do Jardim do Éden, a igreja cristã Nova Vida do Éden, e lá está Deus oficializando o primeiro casamento da história, quando Deus estava conduzindo a sua filha Eva aos braços do seu esposo Adão. E não apenas isso, mas Deus também está presenteando o seu filho com a dádiva de Deus, com a bênção de Deus, que era aquela esposa, aquela ajudadora, aquela correspondente, aquela auxiliar, idônea, bênção de Deus, presente de Deus. E nas entrelinhas Deus disse: Adão, nunca mais tu vai ter sossego em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nunca mais Adão ia ficar precisando jogar bola com os cachorrinhos. Mas também nunca mais se sentir só. Nunca mais ele ia dormir sem ter uma boa conversa. Imaginou, minhas irmãs? Depois de um dia de trabalho, Eva ia chegar para Adão e dizer: tu viu o leão? Nem porque naquela época, gente, animais eram herbívoros. Então imagina um leão comendo alface, Carol. E Eva chegando para Adão e dizendo: tá vendo o leãozinho, tá tão magrinho, bichinho, só está comendo alface. Eu fico imaginando o Hulk ali, virado no traque. Imagina Eva: olha Adão, Hulk, depois que tu tirou a cadeira dali para ele não ficar subindo no muro, Hulk ficou tão tristinho, bichinho. Ele nem consegue mais olhar por cima do muro e nem cumprimenta ninguém. Nunca mais Adão tem sossego na vida. Quer dizer, nunca mais Adão ficou sozinho na vida. Porque Deus deu o maior dos presentes para Adão, que foi a sua esposa, aquela que seria a sua ajudadora fiel por toda a vida. Verso 23 diz o que, Deus? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu fico imaginando para Adão, lindo. Adão que só via bicho. E quando ele se acordou, viu lá aquele monumento na frente dele. Eita, Dindo pensou logo em Dona Vilma. Eita, glória. O cabelão. Aquele cabelão. 40 e quantos, Dindo? 47. 47 anos de casado. Dona Vilma é uma santa. Ela vai para o céu sem escala. Vai chegar primeiro do que todo mundo, porque é uma santa. Aguentar Dindo 47 anos. Eita, vida. Ainda mais que Dindo era jogador de futebol. Olha mesmo. Adão acorda, Rosinaldo, e olha para aquela pessoa que está na frente dele, Marinho, e quando ele diz: eita, pílula, ganhei da loteria, mesmo sem jogar.
E quando Adão olha para Eva, Francisco, e ele diz: eita, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E como é que ele chamou ela? Porque do homem foi tirado. E aqui, meus irmãos, para aqueles que não dominam tanto ou não têm contato nenhum com a língua hebraica, é interessante a palavrinha aqui, porque sabe como é que se chama homem em hebraico? Ish. É coisa do nordestino. Lembra quando você disser ish, você vai estar chamando homem em hebraico. E sabe como é que chama mulher em hebraico? Isha. Então, homem, ish. Oi? Deve saber. Fui tirado do Egito, graças a Deus. Só tirando o Egito. Homem se chama Ish e mulher Isha. Adão disse: esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, e eu lhe chamarei de mulher, porque do homem foi tirado. Talvez na sua versão ele vai dizer: e eu lhe chamarei varoa, porque do varão foi tomada. Aí agora você começa a entender, Marinho e Lusa, porque é que a esposa, quando casa com seu marido, ela troca um dos seus nomes e coloca o nome do seu esposo. Esta tradição, esta cultura judaico-cristã começou aqui, no Jardim do Éden, quando a partir do nome do homem, ele passa a dar nome também à sua esposa. Sabiam disso? Essa tradição começa aqui. O Ish, que agora pega e chama a sua Isha. É por isso que Elisângela, vocês já devem ter ouvido falar, quando você pega num convite e pega lá senhor e senhora e bota o sobrenome. Alguém já pegou um convite desse? Essa cultura, essa tradição começa aqui. É bem verdade também, meus irmãos, que alguns casais preferem não trocar os seus nomes, outros preferem acrescentar aos nomes. Você já viu o nome desse pessoal do judiciário? Fulano de tal, de João, um nome hipotético, é João Pereira da Silva Andrade Marinho Guzmão de Silva Orleans e Bragana meu amigo, isso não é um nome não, é um dicionário todinho. Porque tem gente que gosta de acrescentar. Elisângela preferiu trocar de nome de solteira para o nome de casada e acrescentou o meu sobrenome. E assim vai ser, até o dia que Jesus chamar. Que preferência a ela? Oi? Oi? Lusa não quis não. Lusa não quis. A gente até quis, mas eu não queria ter uma burocracia muito grande. Exato. Mas a gente queria, não foi não. Mas eles botaram a dificuldade muito vezes, senão não ia dar tempo de casamento. É verdade. A vontade de casar era maior do que a mudança do nome. Ela saber de nome, ela queria era a esposa. O nome é um detalhe. Dindo, mudou o sobrenome, dona Vilma? Mudou. Um pouquinho, isso Acrescentou, tá vendo? Então, meus irmãos, essa mudança de nome começou aqui, essa cultura, essa tradição de acrescentar o sobrenome. Mas tem mais um detalhe sobre isso, meus irmãos. Deus deixou, aliás, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O sobrenome, a mudança do sobrenome começa aqui. Mas tem mais coisas. Veja o que é que diz aí no verso 24 deles. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós podemos tirar aqui pelo menos 3 grandes ensinamentos, meus irmãos. Talvez alguém fazendo a leitura desse texto tenha se perguntado já: por que é que Moisés disse isso aqui?
Alguém já parou para pensar sobre isso? Por que Moisés colocou isso aqui, logo no comecinho da Bíblia? Porque lembrando, meus irmãos, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Mas por que Moisés colocou essa informação e que é tão importante? Primeiro, porque Moisés escreve para aqueles hebreus que estavam saindo do cativeiro do Egito. Aqueles hebreus estavam há 430 anos de escravidão no Egito. Lembrem-se que talvez algumas gerações tenham passado e eles tenham se esquecido dos ensinamentos dos seus antepassados. Lembrando, meus irmãos, que o Egito, a poligamia era usual. Então o que Moisés está querendo passar aqui é que casamento é feito entre um homem e uma mulher somente. O primeiro ensinamento, meus irmãos, que Moisés está nos passando aqui, escrevendo, inspirado por Deus, é que o homem só deve ter uma única mulher, a sua esposa. O relacionamento entre o marido e a mulher é monogâmico, são apenas dois. Mas porque o pecado entrou, meus irmãos, vocês vão perceber que ali depois de Caim, os descendentes de Caim vão começar a ter outras mulheres, mais de uma mulher, porque o pecado já havia se instaurado e havia corrompido a santidade do casamento. Mas nós, povo de Deus, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, devemos seguir essa orientação. Marido é só uma esposa, e esposa é somente o seu marido, até que a morte os separe. Amém, gente? Amém. Mas há um segundo ensinamento aqui também. Quando Adão disse: e serão os dois uma só carne, Adão também está dizendo, meus irmãos, sabe o que aqui? É que em primeiro lugar vem filhos ou casamento? Casamento. Em primeiro lugar vem o casamento. Meus irmãos, quando Deus fez o homem e depois fez para ele uma ajudadora fiel, Deus estava pensando em primeiro lugar no casamento. Aí eu sei que você vai perguntar, porque Deus disse a Adão: crescei e multiplicai. Mas antes de multiplicar, um sozinho não se multiplica. São necessários quantos? E dois o quê? Um homem e uma mulher. Mas acontece que mais importante, meus irmãos, é o casamento. Filhos são herança de Deus. A Bíblia diz isso. E eu sei que todo mundo concorda com isso, amém? Amém. Mas abra sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 18. Quem encontrar aí, diga amém. Amém. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Aleluia. Agora o que é que diz o capítulo 19, verso 14? 19, 14. De Provérbios. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. Filhos são muito importantes, são herança de Deus. Mas o casamento é mais importante do que ter filhos. Meus irmãos, o casamento é tão importante que não importa se você venha a ter filhos ou não. Um casamento, ele não é sustentado no simples fato de ter ou não ter filhos. Porque quando Deus fez o homem e fez a mulher para ele, primeiro ele teve a ideia, Deus teve a brilhante ideia de dar para o homem uma ajudadora fiel. Os filhos são herança de Deus, sim. Mas em primeiro lugar vem o casamento, vem o relacionamento do casal. Se vier filhos, bem, se não vier, amém.
Não é isso que determina o sucesso e a felicidade de um casamento. Agora, homem e mulher formam o quê? Que diz aí o versículo 24. Uma só carne. Filhos, ainda que sejam um presente de Deus, eles não são uma só carne. Uma só carne é o homem e a mulher, o marido e a esposa. Então, casais e principalmente as mães, os filhos crescem e eles vão sair de casa. Agora, o relacionamento do casal desse vai permanecer até que Deus chame um dos dois. Por isso, esposas, mães, é porque aqui tem mães de filhos grandes já. A não ser Patrícia, que tem Daniel pequeno, e Mari, que tem Gabriel pequeno. Mas a atenção da esposa precisa ser maior ao seu esposo. Porque quando essas crianças crescerem e se tornarem adultos, como Carol já se tornou, e daqui a pouco ela vai casar e ela vai constituir a sua própria família, Lusa. E aí ela vai ter que dar atenção ao seu esposo. E essa é a terceira verdade, meus irmãos. Porque ainda que filhos precisem honrar os seus pais, e isto é bíblico, mas o mais importante para um homem, assim que ele casa, é cuidar da sua família, porque ele está gerando uma nova célula, uma nova família, um novo núcleo. Portanto, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Quando filhos casam, eles precisam estar nas suas casas, cuidando dos seus casamentos, dando atenção ao seu marido ou à sua esposa. Portanto, eu sei que pais sentem falta dos filhos quando eles casam. Todo mundo que casou aqui passou por isso. E os que têm filhos casados também vão saber o que é que eu estou falando. Sabem que faz falta o filho quando sai de casa, não é isso, irmãs? Faz, né, Dina? Mas eles precisam constituir as suas próprias famílias. E eles precisam aprender a andar pelas suas próprias pernas. E sabe quem é que vai ficar em casa? Aquele que joga, aquele que deixa a toalha molhada em cima da cama. Aquele que deixa o sapato espalhado dentro de casa. E aí, esposa, você vai dar glória a Deus, porque tem pelo menos alguém para reclamar. Amém. Tem pelo menos alguém para você pegar no pé e reclamar, para você entender que não está sozinha. E sabe de um segredo? Mas não é segredo não, mas é uma dica pastoral. Quando você pegar o creme dental apertado na metade, Cícera, sabe o que é que você faz? Ou você passa a apertar no meio também, vai ficar logo tudo igual mesmo, deixa quieto. Eu só aperto no final quando está se acabando, pastor. Eu vou aprendendo no final. Ou então você se conforma logo e entende que vai ter que ficar puxando todo o creme dental para o começo lá do tubinho. Quando está se acabando, eu faço. Não é isso? Porque adianta ficar reclamando o tempo todo? Já entregou para Deus, né? Faz igual eu, já coloco na minha e na dele, logo uma vez. Pronto. Ah, mas é porque aí é covardia. Porque para dar um polimento nos dentes de Marinho, tem que ter a ajudadora fiel. Aí você, Ivonete, aí fica mais fácil. Ela fala assim, você observou se é no meio ou embaixo? Eu digo, não, isso aqui já está lá. Tá vendo? Olha, fica a dica, Elisângela, olha aí. De já deixar o creme dental na escova lá. Olha, casais casados, sabe um quarto ensinamento, e talvez esse seja um dos mais importantes que a gente vai tirar nessa noite, é que o casamento, ele protege tanto o homem quanto a mulher. Quer ver? Provérbios capítulo 5, a gente está acabando já. Provérbios 5, 15 e 16 diz:
Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas e nunca repartidas com estranhos. Salomão está dando um conselho para o seu filho homem. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, assim como um poço, uma fonte de água, é fundamental para quem mora no deserto, porque senão morre de sede. Da mesma forma, é fundamental para o homem que ele tenha refúgio somente na sua esposa. Que ele beba deste manancial, que ele beba desta fonte, que é a sua esposa. Porque sabe qual é o risco que Salomão está advertindo aqui? É que o homem pode sair tentando saciar a sua sede aí fora. E sabe o que é que um homem, quando quer saciar a sua sede, encontra aí fora? Salomão vai dizer que são mulheres perdidas. E Salomão está advertindo o seu filho: filho homem, sacia a sua sede somente na sua esposa. E isso é uma segurança para o homem e também é uma segurança para a esposa. Mas o que é que diz aí o verso 17 deles? De Provérbios 5. Não é Provérbios? Tá? Provérbios 5, verso 17. Alguém achou aí? Provérbios 5, 17. Que elas sejam exclusivamente suas e nunca repartidas com estranhos. O que é que Salomão está dizendo? É que os pais precisam preparar principalmente os filhos homens, porque divórcio não faz parte dos planos de Deus. O homem precisa tomar cuidado para que ele tenha apenas uma esposa, e os jovens precisam ser preparados para que tenham o casamento como uma instituição criada por Deus, e que ela não pode e não deve ter fim, a não ser pela morte. Divórcio não deve fazer parte do vocabulário do cristão. O homem precisa viver para a sua esposa, e por consequência, a sua esposa precisa viver para o seu marido. E ele finaliza esse conselho no verso 18 aí. O que é que diz aí? De Provérbios 5. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito o seu quê, Digo? Manancial aqui. Manancial. Homens só devem saciar a sua sede na sua esposa. E é por isso que o homem, quando casa com a sua esposa, e alguns casaram ainda jovens, como Dindo, como Rosinaldo, como eu, e a Elisângela casou-se comigo, olha aí. Foi não, fui eu que pedi ela em casamento. Eu brinco com ela, mas fui eu que pedi namoro, eu que pedi noivado e eu que pedi em casamento. Ela não pediu não? Não, ela só recebeu, em nome de Jesus. Esse é o pedido da pai. Tive que pedir tudo ao pai dela. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, e nós estamos finalizando essa mensagem, é que nós homens precisamos amar as nossas esposas, desde a mocidade até o finalzinho, porque a beleza exterior em algum momento ela pode passar, mas o que diferencia um casamento cristão é que não é o exterior que nos move, mas é o fato de nós entendermos que Deus criou o casamento para que ele seja eterno. Eterno não, que eterno, quem diz que é eterno é o mundo. Mas Deus fez o casamento para que ele dure, até que Deus chame um dos dois. E divórcio, nunca, jamais, em tempo algum, deve fazer parte do nosso vocabulário. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 25 de Gênesis capítulo 2, vai dizer o que aí, Deison? Eu vou dizer, vou adiantar. Que o homem e a esposa andavam nus e não sentiam vergonha. E nós temos dois motivos principais para isso. Primeiro é que isso demonstra toda aquela fragilidade do homem e da mulher. E a segunda
é que aqui havia inocência, confiança. Eles olhavam um para o outro e não sentiam vergonha, porque não existia ainda o pecado dos irmãos. Assim como nós encontramos um dia a nossa esposa para os homens e os maridos para vocês mulheres. E na noite de núpcias, quando ainda que com certa timidez, mas nós não ficamos constrangidos, porque isso é plano de Deus. E dentro do casamento, isso é santo, porque está debaixo dos olhos de Deus. E é por isso que casamento precisa ser tratado com todo respeito, com toda reverência, porque é uma instituição criada por Deus e deve ser mantida em santidade, deve ser mantida com todo respeito. E homens precisam cumprir o seu papel de serem líderes das suas casas e fazendo com que suas esposas sejam auxiliadoras, e não que as esposas sejam as donas da casa e carreguem os seus maridos a reboque. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Ao longo dessas próximas quintas-feiras, nós ainda iremos falar muito sobre casamento. Nós ainda iremos falar muito sobre relacionamento do casal. E eu tenho toda certeza de que o seu casamento vai ser abençoado. Eu tenho certeza que o seu casamento vai mudar. Não porque eu esteja falando, mas vai mudar porque você vai entender que esta é a vontade de Deus. Que o casamento seja vivido em santidade e do jeito que Deus determinou. Que homens sejam líderes e esposas sejam suas ajudadoras fiéis. Senhor meu Deus, obrigado pela exposição da palavra, obrigado pelos ensinamentos que nós recebemos nessa noite, e que o Senhor nos capacite, Deus, para que tenhamos casamentos abençoados e que possamos viver em união, em santidade, em amor e em respeito, por causa do Teu santo nome, e porque no final de tudo o Teu nome vai ser glorificado através dos nossos casamentos. Que o Senhor abençoe cada casamento dessa igreja, cada família dessa igreja, e que nós possamos, Senhor Deus, instruir os jovens, para que quando eles se casem, eles entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.